Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis 39 dá continuidade à história de José, agora, porém, situado no Egito como escravo na casa de Potifar, comandante do exército do Egito. Este capítulo revela que a presença de Deus com José não o livra das provações, mas o sustenta em meio a elas. Prosperidade e sofrimento aparecem lado a lado, demonstrando que a bênção divina não se mede apenas por circunstâncias favoráveis. Este capítulo é essencial para compreender o caráter de José e a natureza da fidelidade em um contexto hostil. José enfrenta tentações morais intensas. Ele enfrentará também injustiça social e uma falsa acusação. Mas, ainda assim, ele permanece fiel ao Senhor. Portanto, Gênesis 39 estabelece um modelo de integridade que será decisivo para os eventos futuros desta narrativa. Na história da redenção, Gênesis 39 mostra que Deus está preparando seu instrumento de preservação do povo da aliança em meio ao sofrimento. José é moldado no anonimato, na obediência e na resistência ao pecado antes de ser exaltado publicamente. Este capítulo também reforça um tema recorrente nas Escrituras: o sofrimento do justo. Não pela ausência de Deus, mas, muitas vezes, por causa de sua fidelidade a Deus. Esse padrão será visto mais tarde em Davi, nos profetas e, de modo pleno, no Senhor Jesus Cristo. Gênesis 39 ensina que a formação espiritual precede a exaltação redentiva. Deus não apenas conduz os eventos externos da história, mas trabalha profundamente no caráter daqueles que serão usados para os seus propósitos. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 39 segue diretamente o episódio de Judá e Tamar, descrito no capítulo 38, criando um contraste proposital. Enquanto Judá cede à imoralidade em Canaã, José resiste firmemente à tentação no Egito. Gênesis 39, portanto, não é apenas uma história moral, mas uma etapa necessária no caminho que levará José da cisterna ao palácio, segundo o propósito soberano de Deus. Gênesis 39 pode ser dividido em quatro partes. Primeiro, Gênesis 39, de 1 a 6. José prospera na casa de Potifar. Dos versículos 7 a 12, a tentação e a fidelidade de José. Os versículos 13 a 18, a falsa acusação e a injustiça sofrida. E, por fim, os versículos 19 a 23, em que vemos José na prisão e a presença contínua do Senhor. Versículos número 1 a 6. O texto enfatiza repetidamente que o Senhor era com José, deixando claro que sua prosperidade não se deve à sorte ou habilidade meramente humana, mas, mesmo como escravo, José experimenta o favor divino, que se manifesta em competência, confiança e crescimento. Potifar, o senhor de José, reconhece a bênção de Deus que repousa sobre sua casa por causa de José. Esse detalhe revela um princípio teológico importante. A presença do justo pode trazer benefícios visíveis, até mesmo em ambientes que não compartilham da mesma fé. Esse trecho ensina que a fidelidade a Deus não depende da posição social ou do local aonde a pessoa se encontra. José honra ao Senhor em sua condição humilhante, mostrando que a vocação do crente
não é limitada pelas circunstâncias. Versículos 7 a 12. A tentação enfrentada por José é persistente e intensa. A esposa de Potifar insiste dia após dia, revelando que a fidelidade não é testada apenas em um único momento ou em um momento isolado, mas na constância da pressão. A resposta de José é profundamente teológica. Ele entende o adultério não apenas como traição humana, mas como pecado contra Deus. Sua ética é moldada pela consciência da presença divina e não pelo medo de consequências imediatas. Ao fugir, deixando sua capa, José escolhe a perda momentânea para preservar sua integridade. O texto ensina que vencer o pecado muitas vezes exige fuga deliberada e sacrifício visível. Versículos 13 a 18. Rejeitada, a esposa de Potifar transforma desejo frustrado em vingança pessoal. A acusação é construída de forma estratégica, manipulando símbolos e emoções para preservar sua própria reputação. José, diante da acusação, não se defende. Ele decide permanecer em silêncio diante da injustiça. Esse silêncio ressalta sua confiança implícita na justiça de Deus, mesmo quando a justiça humana falha. Este texto mostra que fidelidade não garante a ausência de sofrimento, mas, ainda assim, a injustiça não escapa do controle soberano de Deus. Versículos 19 a 23. Mesmo na prisão, o narrador insiste em afirmar que o Senhor era com José. A repetição, ela é intencional. A presença de Deus não estava condicionada à liberdade ou algum tipo de sucesso. José encontra favor de Deus mesmo diante em um local hostil. Mesmo naquele local, ele encontra favor do carcereiro e recebe responsabilidades, assim como antes na casa de Potifar. Isso demonstra consistência de caráter e fidelidade em qualquer contexto. O capítulo encerra afirmando que tudo o que José fazia prosperava, preparando o leitor para os eventos do capítulo seguinte. A prisão não é o fim da história, mas um novo palco da ação divina. Podemos aprender neste capítulo que a presença fiel de Deus sustenta o justo mesmo em meio à tentação e à injustiça, moldando seu caráter para cumprir propósitos maiores do que ele pode perceber naquele momento. José aponta para Cristo como justo que resiste à tentação, mesmo quando sofre acusação falsa, mesmo quando é humilhado diante das pessoas. Assim como José, que foi condenado injustamente, Cristo também foi rejeitado e condenado inocentemente. Ambos mostram que o caminho da obediência passa pelo sofrimento e pela exaltação, revelando que Deus transforma injustiça humana em instrumento de redenção. Gênesis 39 nos ensina que fidelidade a Deus não é negociável, mesmo quando a obediência parece custar um alto preço. José nos desafia a viver com consciência constante da presença do Senhor, resistindo ao pecado não por medo, mas por amor a Deus. Na prática, somos desafiados a confiar em Deus, mesmo em momentos difíceis. Confiar que Deus está conosco, seja na casa de Potifar ou seja nas prisões da vida. A integridade preservada hoje
pode ser o meio pelo qual Deus cumprirá amanhã propósitos ainda maiores que não conseguimos enxergar hoje.